Bom, meus amigos, a paz do Senhor a todos, bom dia. Hoje, dia 19 de julho de 2020. Eu quero trazer uma pequena reflexão, uma mensagem do livro de Abacuque. O livro de Abacuque é um livro de apenas 3 capítulos, que faz comparação com os nossos dias de hoje. Então, eu creio na Bíblia. A Bíblia ela foi escrita aproximadamente em 1600 anos. Cerca de 40 autores, de épocas diferentes, culturas diferentes, nações diferentes. Mas eu creio o que está escrito na Bíblia. Se não estiver na Bíblia, eu não creio. Então eu queria meditar com vocês, que existe aqui os 5 A's de Abacuque. Abacuque significa abraçador, talvez expressando seu amor por Deus. Mas Abacuque ele viveu numa época em que viveram os profetas Naum e Sofonias. O profeta Abacuque ele viveu provavelmente 600 anos antes de Cristo na terra de Judá, em que os babilônicos derrotam os assírios e se tornam o império mais poderoso do mundo. No final do capítulo 3, versículo 19 de Abacuque, ele pôde ter sido um músico, um levita, a serviço do Santo Templo de Jerusalém. Então o profeta Abacuque, ele vê o perigo do povo e não entende como é que Deus pode tolerar os babilônios, um povo mais mau e cruel. Então vivemos num mundo hoje, um mundo cheio de violência, um mundo cheio de injustiça, e todos nós estamos vivendo hoje essa corrupção no nosso país, através de canal de TV, internet, jornais, traz notícias diárias de assalto, assassinato, atentado, sequestro, ataque terrorista, principalmente hoje a notícia sobre coronavírus, Covid-19, traz o medo da população, enfim. Acreditamos que Deus domina tudo. A Bíblia diz que Deus está no controle de todas as coisas. Mas achamos compreender a maldade que nos cerca. Pessoas inocentes, elas são vítimas de crueldade, nações entre conflito com uma outra nação. A Bíblia relata aqui no capítulo 1 uma discussão entre Abacuque e o próprio Deus. Abacuque pergunta a Deus e Deus responde. Abacuque. E Abacuque se sente alarmado pela resposta de Deus. Faz uma segunda pergunta a Deus e responde de novo. E Abacuque, ele aceita humildemente a réplica de Deus, dando louvor a ele e um canto de adoração. Depois de fazer perguntas, Abacuque mostrou uma atitude admirável. E ele disse aqui em Abacuque, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Por-me-ei a minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? Que resposta eu terei à minha queixa? Abacuque questionou, pois ele não conhecia os planos de Deus. Nem nós, como seres humanos, nós não nos conhecemos do plano. Mas ele mostrou reverência para com Deus. Abacuque não apontou um Deus para criticar a decisão de Deus. Como podemos perguntar, mas o homem jamais ele tem direito a contrariar a sabedoria de Deus. Abacuque ele não entendia por esse motivo. Mas ele demonstrou que a arrogância de algumas pessoas que se acham mais sábias que o próprio Deus. Abacuque não julgou as decisões de Deus, mas simplesmente ele guardou a resposta para si. A primeira resposta Deus prometeu trazer um povo cruel e violento aos caldeus e os babilônios contra o próprio povo de Judá. Mesmo assim, Deus conhecia os pecados dos caldeus e traria castigo sobre eles. Os Ais de Abacuque que eu vejo aqui na Bíblia
são dirigidos às 5 classes diferentes de pessoas perversas. Primeira classe, diz assim, os ai dos honestos, dos falsos. Está em Abacuque, capítulo 2, versículo 6 ao versículo 8, que diz assim: não levantarão, pois, todos esses contra ele um provérbio, um dia zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, quer dizer, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão, de repente, os teus credores, e não despertarão o que hão de abalar? Tu lhe servirá o desejo, visto como despojaste muitas nações. Todos os mais pobres se despojarão a si, por causa dos sangues dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. É o que está escrito na Bíblia. Pelas práticas desonestas e violentas, os caldeus eles acumularam umas coisas que não pertenciam a eles. Tanto as nações como os indivíduos devem adquirir os seus bens de maneira honesta. Devemos tomar cuidado para não nos tornarmos cobiçosos, nem oprimir o próximo, a fim de obter dinheiro e possessões. É o que nós estamos vendo. As corrupções que acontecem dentro do nosso país. Enriquecimento ilícito, mas é desonesto. Segundo ai de Abacuque, ele diz: ai dos cobiçosos, de hábito, ou seja, esfemeado, e confia uma falsa segurança. Está em Abacuque 2, versículo 9 ao versículo 11, diz assim: ai que ajuntem em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinar-se para a tua casa, destruindo-se a muitos povos, pecados contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Os caldeus, eles usaram riquezas conquistadas em guerras para fortalecer sua própria nação. Colocaram o seu ninho em lugar alto, achando que nenhum inimigo teria condições de invadi-lo. Até hoje, as nações se enganaram da mesma maneira. Ela o quê? Confia nos seus sistemas de defesa e força militar, enquanto esquece os princípios revelados por Deus há séculos, princípios da palavra de Deus. Eu lembro que no livro de Provérbios, capítulo 34, capítulo 14, versículo 34, diz assim: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio do povo, ou seja, da vergonha. Mas a Bíblia ensina que o orgulho e a soberba levam ao crente o engano a si mesmo e, consequência, a queda. Em Provérbios capítulo 16, versículo 18, diz: a soberba precede a ruína, e ao altivez do espírito a queda. Até um certo limite, Deus permite que o homem chegue, mas daqui para cima ele não passa. O que pode acontecer, Deus pode puxar o tapete e a queda é uma só, é enorme, a queda é grande. Então precisamos ter muito cuidado. Terceiro ai, diz aqui que eu encontro no livro de Abacuque, na Bíblia, diz: ai daquele que explorar o próximo e edificam sua cidade com sangue. Abacuque 2, versículo 12 e 14, diz assim: ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se faciam em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Os babilônios, naquela época, com muitos outros impérios, eles construíram com violência e opressão. Mas Deus nunca aprovou a maldade de homens que procuram levar vantagem sobre os outros. Porque hoje nós vemos que perderam o amor ao próximo.
O mais forte protege, devem proteger o mais fraco, ao invés de abusar deles. E é o que eu sempre costumo dizer. Nós precisamos ter mais conhecimento. Nós precisamos estudar mais, conhecer mais. Porque a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Logicamente, é fato, é real. O governo, ele tem medo que o povo seja mais inteligente do que ele. Então ele prefere que o povo seja analfabeto, que ele possa oprimir esse povo, pressionar esse povo para poder ganhar lucro, para obter riquezas, obter tantas outras coisas que não agradam a Deus. Quarto ai que eu encontro aqui no livro de Abacuque é o ai dos pérfidos, ou seja, traidor, desleal, embusteiro, significa mentiroso, impuro, o mundo. Está em Abacuque, capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17, diz assim: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas, será farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exhibe a tua circuncisão. Chegará a tua vez de tomar o cálice da mão direita do Senhor. A ignomínia cairá sobre a tua glória. Gente, a Babilônia, ela induziu outros países a participar de seus pecados. A imagem que o profeta usa aqui é uma imagem tática bem conhecida. No dia de hoje, por exemplo, eu lembro a história da Bíblia, que vocês também conhecem, que fala a respeito da filha de Ló, sobrinho de Abraão. Quando a filha de Ló queriam induzir o pai a deitar com ela, está no livro de Gênesis, capítulo 19, você conhece a história. Eu também poderia citar hoje, esse dia, pessoas que ficam nos bares, bebida no bar, direto, jogando conversa fora, papo dos chiquins. São coisas que não agradam muito. Nós precisamos ter que obedecer os princípios bíblicos da palavra de Deus. Até quando eu cito aqui o ai dos traidores, desleais, embusteiros, mentirosos, impuros, eu sempre falava para uns colegas de trabalho, gente, sai do trabalho, vai direto para casa. Final de semana, fique com a sua família. Ao invés de ficar em bares com os amigos, jogando conversa fora. A herança que Deus te deu na sua mão é a sua família. Sua esposa, seus filhos, sua casa. Honra a sua família, investe na sua família. Porque o primeiro povo que Deus colocou em nossas mãos é a nossa família. Então nós temos que ter muito cuidado com o que Deus coloca em nossas mãos. Quinto, que eu posso dizer aqui, que está no capítulo 2, versículo 18 ao versículo 19. Ai daqueles que adoram ídolos. Diz assim: que aproveita o ídolo, visto que seu artifício o esculpiu, e a imagem de fundição mestra de mentira, para que artífice confie na obra, fazendo ídolo mudo? Ai daquele que diz ao pau: acorda, e a pedra muda. Desperta, pode o ídolo ensinar? Este está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Na sentença contra o povo, os povos da Bíblia, encontramos diversos pecados que merecem punição. Nenhum desses pecados é o mais abominável a Deus, que é a idolatria. Mas a idolatria, ela envolve rejeição total, insensata do Criador. Rejeição total porque o único e verdadeiro Deus que nós adoramos, conhecemos, que é o Deus da Bíblia, ele é substituído por um mau ou falsos deuses. Deus, nesse segundo discurso, Abacuque, que destaca-se a insensatez da idolatria, o ídolo é uma obra de mãos humanas.
se torna maior do que seu Criador. O homem ele faz uma imagem, confia nela, porque ela não fala, não mexe, não ensina, não respira. Mas por todo esse motivo, Deus queria castigar os caldeus. Eles serviriam primeiro de instrumento dele para punir o povo de Judá. Aí eu lembro da história, Moisés quando subiu o monte para falar com Deus, o povo está pressionando o irmão de Moisés e Arão criar um bezerro de ouro, começou a adorar aquele bezerro. Lá no livro de Salmo também diz que a imagem feita pela mão do homem, ela tem olhos no veio, tem boca no falo, tem nariz no respiro, tem ouvido no ouço. Como nós poderemos fazer essa imagem, adorar essa imagem, dar um Deus para essa imagem? Isso chama idolatria, mas é pecado. Em menos de 50 anos depois da destruição de Jerusalém por mãos babilônicos, o império da Babilônia ele caiu. Deus, na hora em que ele determinou, ele trouxe justiça sobre esse povo ímpio. Um contraste falso de Deus feito por mãos humanas. E está no versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. Abacuque ouviu a segunda resposta. E de Deus e se sentiu alarmado. Ele não questionou mais. Mas no capítulo 3 de Abacuque é o canto do louvor, a qual Abacuque, a sabedoria, a justiça e o poder de Deus, e se mostra absolutamente submisso a ele. Abacuque começou tentando entender o que Deus faz e terminou sem compreender totalmente a justiça e a sabedoria de Deus. Mas Abacuque aprendeu o mais importante, a mensagem que nos sustenta no meio de angústia. Não precisamos compreender o que Deus faz, mas precisamos saber que é Deus que faz. Precisamos compreender, nós não compreendemos o plano de Deus. Todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos estão nas mãos dele. Todos nós, seres humanos, nós desejamos realizar os projetos, as bênçãos nas nossas vidas. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Esperar e orar, eles andam juntos. Mas nós não podemos orar e tomar decisão sem saber a resposta de Deus. Mas Deus tem 3 respostas. Sim, não, espere. Quando ele está em silêncio, não está respondendo, é porque ele está pedindo para você esperar. Eu costumo dizer que aos nossos olhos humanos, não tem nada cooperando para nós mesmos. Mas eu creio na Bíblia. Viver pela fé. Viver pela fé é o mais importante. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não conseguimos viver na presença de Deus. Porque quando falo os negócios de idolatria, tem muitos países comunistas que não aceitam religiões. Eu estudo, pesquiso, vejo como tem países muçulmanos, comunistas, que estão destruindo igrejas cristãs, pastores sendo torturados, mortos, famílias. E eles querem que eles neguem a Cristo para se converter ao comunismo, ao socialismo, ao capitalismo. Nós temos, da graça de Deus, nós temos um país abençoado, um país maravilhoso, um país que nós possamos adorar, possamos louvar, glorificar e exaltar o nome de Deus. Nós temos livre arbítrio. Podemos adorar a Deus em campo, em casa, na rua, na faculdade, em qualquer lugar. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Os 5 reais de Abacuque, eu posso repetir mais uma vez. Não precisamos compreender tudo que Deus faz, mas precisamos saber que é Deus que faz. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fique na paz.